Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou tentar dar uma palavrinha aí com todos sobre alguns assuntos ligados à nossa próxima Assembleia, que será para aprovação ou não do nosso novo sistema de SFTV e a nossa rede estruturada, ok? Eu quero de antemão pedir licença aos integrantes da nossa Comissão de Tecnologia, que foi formada naquela Assembleia lá que tratamos do assunto, e foi decidido que seria melhor a gente estudar o assunto com um pouco mais de calma e não aproveitar a infraestrutura que nós já tínhamos por ser uma infraestrutura antiga e não valeria o investimento. Seria melhor a gente avançar com algo mais moderno, algo mais sofisticado, para que a gente pudesse ter um investimento aplicado de uma forma mais assertiva. E isso foi decidido, a comissão foi formada, houveram inúmeras reuniões entre a gerência, a administração e síndico e comissão, e chegamos a um consenso. Solicitamos orçamentos a 6 empresas, dessas 6 empresas, 3 foram selecionadas, e essas 3 empresas serão apresentadas a todos os senhores para que possa ser escolhida a empresa que irá fazer o nosso projeto, sendo que as 3 empresas possuem conhecimento técnico suficiente sobre o assunto. Uma está com preço mais barato e as outras 2 com preços um pouco mais altos, mas quem irá decidir serão os próprios moradores, a coletividade, por qual empresa iremos tratar do assunto, né, e resolver o assunto. Vamos lá. O que é que nós temos hoje aqui no condomínio? Hoje no condomínio nós temos uma infraestrutura que é uma infraestrutura antiga, certo? É uma infraestrutura com cabos metálicos, e a ideia é que a gente troque toda essa infraestrutura por uma infraestrutura de fibra ótica, ok? A fibra ótica ela possui, como todos sabem, algumas vantagens sobre a rede de cabos metálicos, né? Ela tem uma maior capacidade de transmissão do sinal. O sinal ele é uma menor degradação do sinal, ele chega de uma forma mais consistente no final de todo o processo, ele consegue caminhar sem nenhuma perda de dados. Toda a informação ela chega quase que em tempo real, a latência, né, o delay é um pouco menor. Ela sofre muito menos interferências eletromagnéticas de toda a fiação, de toda a estrutura eletromagnética que está ao redor, muito menos do que o cabeamento convencional, e ela possui uma facilidade de instalação muito maior do que o cabeamento convencional, certo? Então, a informação, a transmissão de dados, de áudio, de vídeo, vai ser muito mais rápida, muito mais eficiente. É uma rede mais limpa, é uma rede mais consistente, é uma tecnologia que irá permitir, inclusive, futuramente, se for do interesse de todos, a inclusão de alguns equipamentos como reconhecimento facial, reconhecimento biométrico, etc. O que nós temos de mais moderno aí no mercado, nossa nova infraestrutura terá condições de comportar nela, ok? Então, durante as nossas discussões e reuniões, nós separamos o nosso projeto em 4 fases de implantação, certo? A primeira fase seria a instalação da própria infraestrutura, o cabeamento, mas isso não estaria sendo feito de uma forma isolada, certo? Seria a instalação da infraestrutura com a inclusão de 28 câmeras nos elevadores, mais 28 câmeras no hall das torres, 10 câmeras no perímetro externo do condomínio, certo? 10 câmeras básicas, 4 câmeras nos portões de entrada, que serão câmeras que irão visualizar com alta resolução placas dos veículos, e a possibilidade de reconhecimento e a possibilidade da imagem em alta resolução
se assim for necessário, para a identificação do rosto, da face dos condutores dos veículos. E mais 2 câmeras transversais. Essa seria a primeira fase. A segunda fase seria mais uma câmera no estacionamento externo, 2 câmeras no fundo da administração, 20 câmeras no perímetro externo no condomínio. Na primeira fase tínhamos 10, entraríamos com mais 20. 14 câmeras nos quiosques, uma câmera para cada quiosque, exatamente, essa seria a segunda fase. A terceira fase nós entraríamos com mais 4 câmeras no talude, para pegar toda a extensão do talude, 14 câmeras no terraço das torres, para poder fazer o controle e a segurança do acesso lá à casa de máquinas e ao próprio terraço, e 2 câmeras transversais. E na quarta fase nós teríamos mais 2 câmeras na academia, 4 câmeras no estacionamento externo, na área externa da piscina, 2 câmeras na brinquedoteca, 2 câmeras no corredor da ADM, 2 câmeras nos corredores da portaria e 2 câmeras nos corredores do salão de festas, além de uma na mensageria, uma no clube, certo? 12 câmeras nos salões de festas e 2 câmeras nos salões de jogos. Isso ia totalizar 161 câmeras, que seriam as câmeras que seriam instaladas ao final do nosso projeto com a nossa rede, com a nossa nova infraestrutura de redes, tá? Eu não sou conhecedor do assunto, não sou técnico do assunto, meu conhecimento é um conhecimento de leigo. Eu reforço aqui o meu pedido de licença aos especialistas. E agora vai aparecer aí no nosso vídeo um esquema simplificado da nossa rede estruturada, certo? Essa parte em amarela, essa linha amarela é a nossa rede, esses pontos aí são os racks de conectividade e o nosso rack central, que seria colocado, que será implementado em uma sala nova que será criada ali na parte de entrada ali da piscina, ali ao fundo, certo? Uma sala que terão inicialmente 2 monitores de 50 polegadas, uma sala climatizada, onde o colaborador terá a visualização em tempo real de tudo que está acontecendo no condomínio. Então, ele com o rádio em mãos, ele consegue informar para o Honda, para a portaria, para quem quer que seja, o que está acontecendo em tempo real, e não teríamos nenhum local no condomínio que não fosse coberto por que não tivesse a cobertura de imagem por câmeras, e ficará muito mais fácil o monitoramento e muito mais eficaz a segurança do condomínio, certo? Nesse segundo slide aqui, nós temos a localização das câmeras, certo? Na primeira fase aí, 74 câmeras IPs, esses pontos verdes, tá ok? A segunda fase, 37 câmeras, os pontos amarelos. Na terceira fase, 20 câmeras, são esses pontos em azul. E na quarta fase, 30 câmeras, são esses pontos vermelhos, ok? Aqui tem um esquemático rápido aqui do diagrama dos racks, o servidor central e a sala de monitoramento. E aqui nós temos a tabela das câmeras por fase, certo? A primeira fase em verde, a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase, e as câmeras que serão instaladas em cada ambiente aí, em cada área comum do condomínio, para os senhores poderem ter essa dimensão. Além do que foi orçado pelas empresas, e esses orçamentos estarão vinculados no MyConde para que todos possam verificar o conteúdo desse orçamento, nós temos o custo, certo, da confecção da nossa sala de monitoramento, que a gente calculou vai ser feito pelo próprio condomínio, nós não vamos pagar nenhuma empresa para fazer, e se nós somarmos televisores, as mesas, a porta, corta-fogo, tijolos, material de elétrica, tudo que é ar-condicionado, nós vamos girar aí em torno de R$22 mil a confecção dessa sala de monitoramento, e isso foi incluso aí no nosso valor, tá? Então, aqui
aparece para os senhores como ficou o nosso orçamento, como será votado a nossa Assembleia, tá? Então, a primeira opção seria não aprovado, ou seja, eventualmente alguém vai considerar que não deve se aprovar em nenhuma hipótese esse projeto, então seria a primeira opção. A segunda opção seria a aprovação da empresa Mais Sistemas, que o orçamento estará vinculado lá no MyConde. É a primeira fase, certo? Por taxa extra, na seguinte condição: 6 taxas extras no valor de 53, mais 6 taxas de R$ 5, referentes à sala de monitoramento, totalizando 6 taxas extras no valor de R$ 58. A terceira opção é a mesma empresa Mais Sistemas, aprovando o projeto total, certo? 8 taxas extras de R$ 57, mais 8 taxas de R$ 3,75, referentes à sala de monitoramento, totalizando 8 taxas no valor de R$ 60,75. A quarta opção é a empresa Teletalk, a aprovação apenas da primeira fase, na seguinte condição: 6 taxas extras de R$ 51, mais 6 taxas de R$ 5, referentes à sala de monitoramento, totalizando 6 taxas de R$ 56. A quinta opção é a própria empresa Teletalk, nós optando por fazer o projeto total, as 4 fases de uma vez só. Então seriam 8 taxas extras de R$ 56, mais 8 taxas de R$ 3,75, referentes à sala de monitoramento, totalizando 8 taxas extras no valor de R$ 59,75. A sexta opção seria a empresa IPQ, aprovando apenas a primeira fase, com 6 taxas extras de R$ 84, mais 6 taxas de R$ 5, sala de monitoramento, totalizando 6 taxas no valor de R$ 89. E a sétima opção seria a empresa IPQ também, com um projeto total, na condição de 8 taxas extras no valor de R$ 84, mais 8 taxas de R$ 3,75, totalizando 8 taxas no valor de R$ 87,75. Então, nós consideramos que a nossa rede, a nossa infraestrutura, ela é antiga, ela não é a melhor infraestrutura, ela está muito deficiente. Nós só temos câmeras praticamente na via principal, mas nós temos um controle de acesso na portaria. Essas câmeras elas nos garantem um controle de acesso e uma relativa segurança. Então, como nós já temos um sistema de câmeras implantado, a gente considera que não seja um assunto emergencial, não é algo inadiável. Nós estamos aqui aprovando uma melhoria do sistema, uma requalificação do sistema. Então isso nos coloca na condição de não sermos obrigados a utilizar o fundo de reserva no condomínio, para que a gente não fique desprovido da condição de poder agir em situações de extrema urgência aqui no condomínio, em situações inadiáveis. Então o fundo de reserva ele nos dá uma segurança patrimonial, e a gente entraria com a melhoria e requalificação na condição de taxas extras. É isso que a administração considera, é isso que o nosso síndico entende como sendo o melhor caminho para a gente seguir nesse nosso projeto, ok? Eu volto a dizer, ressalto que nós consultamos praticamente as empresas de maior renome aqui na região, as mais capacitadas, certo? Praticamente todas as empresas nós consultamos, e das 6 empresas, nós tiramos 3 empresas. Então nós temos aqui 3 empresas com valores diferentes, tem uma mais barata, tem outras empresas que são com um preço um pouco mais elevado, e uma outra com um preço um pouco mais próximo da empresa mais barata. Vão ser colocadas essas opções para votação, e o morador irá escolher qual empresa ele quer que faça o projeto. Ressaltando que as 3 empresas têm extrema capacidade na resolução na efetivação desse projeto aqui no condomínio, ok? Vai aparecer o e-mail aqui embaixo do vídeo, que é o e-mail da Comissão de Tecnologia. Esse e-mail será utilizado para responder perguntas dos moradores durante todo esse processo de entendimento, até chegarmos na votação ou da aprovação ou não do nosso novo sistema de SPTV.
E além disso, nós estamos organizando uma live com a Comissão de Tecnologia para que os componentes da comissão possam responder tecnicamente, e eles têm esse conhecimento técnico, eventuais perguntas de moradores, perguntas técnicas, eventuais dúvidas. Então essa live será promovida para esse fim específico, certo? Então, para resumir, vamos lá, temos a necessidade de câmeras no condomínio. Na assembleia passada que tratou do assunto não foi aprovado, decidiu-se estudar melhor o assunto e formar uma comissão de tecnologia composta por moradores, especialistas na área. Tivemos diversas reuniões, diversos bate-papos, fizemos um projeto, um escopo de solicitação de orçamento para que os orçamentos fossem unificados, balizados, se não houvesse nenhum tipo de discrepância. Foram consultadas as empresas de maior renome aqui na cidade. Das 6 empresas, 3 permaneceram, e dessas 3 empresas que permaneceram, uma delas vai executar o projeto, ou não executaremos nenhum projeto. Isso será votado pela coletividade, ok? Então é basicamente isso. Demais perguntas serão lançadas pelo e-mail. Teremos a nossa live, que iremos divulgar a data, para que a nossa comissão possa responder perguntas técnicas sobre o assunto, e a administração também estará presente nessa live para responder algumas questões de cunho administrativo, ok? Então vamos aguardar a resolução dessa nossa assembleia. Tá ok? Bom dia a todos, até mais.